chuva de graça aqui. Está chovendo sobre todos nós. E quem mais se entregar se molhará. Há uma semente pra germinar e muitos frutos a se produzir. Na terra do coração derrama a tua graça. Chuva de graça pedimos a ti. Chuva de graça derrama em nós. Chuva de graça neste lugar. Derrama. Chuva de graça pedimos a ti. Chuva de graça derrama em nós. Chuva de graça neste lugar. Derrama. Boa noite para você que está ligando a televisão neste momento. É com grande alegria que estamos retornando no segundo bloco do programa Espalhando a Chama de Pentecoste. E hoje, de uma maneira diferente, no dia 29 e 30, estaremos lançando o documentário da Renovação Carismática Católica. E hoje, com a graça de Deus e com muita alegria, vamos entrevistar as pessoas que organizaram, que trabalharam, que rezaram para produzir esse legado para a Renovação Carismática do Mato Grosso do Sul. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Mariana. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos ao programa Espalhando Chama de Pentecoste. Obrigada. Obrigado pelo convite. Nós dois somos da Mosteiro Comunicação, né? Porque eu sou Gustavo Monge. Após nosso casamento, a Mariana também assumiu o sobrenome Monge. E onde moram os monges é no mosteiro. Então, nós criamos a Mosteiro Comunicação, que é uma produtora para trabalhar com conteúdo católico, para produzir conteúdo cristão também, para levar a palavra de Deus através da comunicação para as pessoas. Graças a Deus. E eu sempre digo que eu sou um sonhador e gosto de trabalhar com pessoas inteligentes. Quando Deus colocou essa moção no meu coração, no primeiro momento eu fiz o convite para o Ministério das Universidades Renovado, mas por alguns problemas não conseguiram. E aí nós estávamos indo para a Cidrolândia e eu lancei a missão para o Rafael, que é o assessor da comunicação da Renovação Carismática. E aí eu quero já... Boa noite, Rafael. Seja bem-vindo. Boa noite, Gilmar. Obrigado. Quero dar uma pergunta aqui para o Rafael, dizendo, Rafael, qual foi o sentimento quando eu lhe fiz essa missão? Desafio. É um baita desafio, mas particularmente eu gosto muito de desafios. Mas, para ser bem sincero, o coração naquela hora apertou. Gela, porque é uma grande missão saber com tantas pessoas que estão envolvidas na história de um movimento que é tão importante dentro da nossa igreja, aqui no nosso estado, que realmente fez história. E essa missão realmente me colocou contra a parede, mas falei, poxa, vamos lá, vamos buscar meios para que isso possa ser realizado. E com a graça de Deus, acho que uma semana depois, eu encontrei essas duas bênçãos que haviam voltado para Campo Grande, que não estavam morando aqui, e aí já conversei com o Gustavo e Mariana e já falaram, poxa, vamos, né? Pois é. Eu sei que foi uma missão árdua, um grande desafio, principalmente para organizar. Porque quando assumimos a Renovação Carismática, Gustavo e Mariana, a gente olhou na história da renovação do Mato Grosso do Sul e não tínhamos nada. E aí Deus falou muito no nosso coração a respeito de organizar essa história, esse legado para a renovação. Quero perguntar para vocês, Gustavo e Mariana, como que foi receber esse convite para aceitar essa missão? Quem responde? Foi um Pode falar. desafio também, né? Porque a gente sabia que tinha muito conteúdo. Até quando o Rafa veio conversar com a gente, falou mais ou menos a ideia, né? Eu até comentei com ele, falei, nossa, mas é muito trabalho, né? E tem que ser muito bem organizado, porque é muita gente, a gente de fora, né? E até encontrar todo esse pessoal e reunir todo esse pessoal. Então, a gente sabia que tinha muito trabalho pela frente. Como o Rafa falou, a gente estava voltando para Campo Grande, né? Graças a Deus, nós escolhemos, quando saímos de Campo Grande, trabalhar com comunicação católica. Foi isso que nos levou para fora de Campo Grande. Nós moramos 1 ano e meio em Belo Horizonte, trabalhando em uma produtora que faz programas de televisões que passam no país inteiro, inclusive aqui na TV Imaculada, como é o caso do Vai na Fé, como é o caso do Cheia de Graça. Trabalhamos 1 ano e meio lá, depois fomos para o Rio de Janeiro, também atendendo um chamado de Deus para iniciar uma televisão católica, e voltamos para Campo Grande com o coração cheio, querendo também fazer as coisas acontecerem aqui, trazer a realidade que nós aprendemos lá para Campo Grande. E foi quando o Rafa nos achou e falou,
vamos fazer no comentário? Meus olhos brilharam na hora. Eu falei, é isso, irmão. Glória a Deus, vamos fazer. Foi um presente também, né? Além do desafio, mas foi um presente para nós também. Glória a Deus. Então, Rafael, a dimensão do nosso estado é muito grande e, graças a Deus, a Renovação Carismática ela está presente nas 7 dioceses do nosso estado. Como foi organizar, escolher essas pessoas para participar do documentário? Olha, para ser bem sincero, Diomar, acho que essa foi a parte que mais apertou o coração. Porque tanta gente que participou, que fez essa história acontecer, que é difícil você dizer esse vai e esse não vai. É muito difícil mesmo. Mas, rezando, claro, nós fomos ali determinando, conforme o tempo também que nós tínhamos disponível para o documentário completo, dizendo, olha, vai estar para ser esse daqui, infelizmente não. Realmente, doeu o coração, algumas pessoas muito importantes para o movimento, a gente teve que cortar, porque não caberia dentro do tempo que nós havíamos já pré-determinado. Mas, de qualquer forma, foi... tanto que estamos trabalhando com todos os diocesanos atuais e com aquelas pessoas que foram os pioneiros desbravadores da RCC aqui dentro do Estado. Eu sei que tanto o Gustavo quanto a Mariana participou na escolha dessas pessoas. Mariana, foi muito difícil fazer essa seleção junto com o Rafael para dizer, são essa pessoa que vai participar ou essa pessoa que no momento não vai participar? Como que foi o critério? Como vocês escolheram? Como foi? Vocês oraram? Vocês ouviram algumas pessoas? Qual foi a linha de pensamento de vocês? Então, realmente, assim, essa parte foi bastante complicada, né? Porque, como o Rafa mesmo colocou, são muitas pessoas, né, que fez a história, né, que fizeram, né, a história da RCC aqui no Mato Grosso do Sul. Então, assim, mas assim, o Rafa participou mais desse pré, e assim, eu acho que pior ainda foi o pós-gravação de selecionar a fala deles, né? Porque é muita história realmente, né? Todos os que foram gravados, entrevistados, falaram coisas riquíssimas. E como cortar isso e colocar num espaço de tempo ali de 40, 50 minutos, que é o tempo que a gente tem para mostrar o documentário. Exatamente. Né? Eu acho que essa parte também foi muito complicada, né? Porque é aquela coisa, a gente tem um material riquíssimo, um material, assim, de muita história, e condensar isso, colocar... Às vezes, tinha coisa que eu gostava, a gente lá falando assim, mas a gente vai ter que tirar, né? Porque não cabe, né? Não vai dar tempo de colocar tudo. Mas, assim, eu acho que a parte também muito gostosa disso tudo foi poder conhecer, foi poder, assim, que a gente teve a oportunidade também de mergulhar nessa história, sabe? De mergulhar não só na história um pouco também, desculpa, né? Interromper, não só na história da renovação, mas mergulhar na história do outro. Exatamente. Do outro que fez a história, né? Isso foi muito bonito também. Porque teve muita coisa assim de bastidor, né, que assim, que não vai no documentário, mas que a gente viveu. Então, né, isso não tem o que falar. E aí, Gustavo, e produzir toda essa matéria-prima, quantos depoimentos, quanta história de vida. Eu fiquei muito feliz de ver lá o primeiro participante do grupo de oração. Como que foi produzir esse documentário? Valeu a pena? O que você tem a dizer a respeito dessa produção? Valeu muito a pena. Mas foi muita luta, muita batalha, o inimigo não querendo que isso acontecesse. Né? Nós, já no período de edição do documentário, depois de ter entrevistado todo mundo, cerca de 26 pessoas, 25 pessoas, sentamos na ilha de edição para começar o processo, o áudio da entrevista do 01 da renovação no Mato Grosso do Sul, do Santiago, desapareceu, dele e da filha dele, da Ana Clara. E a gente, puxa vida, e agora? Onde que está o áudio dele? Não tem como começar a história sem os dois, eles que estavam na primeira reunião. Não teve jeito, não teve santo que fizesse aparecer. Tivemos que regravar toda a entrevista deles. Assim que regravamos a entrevista, sentamos em casa de novo para começar o processo de edição. Travou todo o computador. Mas travou de um jeito que não conseguia nem desligar o computador. Eu tive que tirar da tomada, reinstalar o programa de edição. Isso demorou assim, cerca de umas 5 horas, todo esse processo. A Mariana ainda virou e falei, gente, o inimigo não quer que eles apareçam no documentário de jeito nenhum. E aí... já
quase perto de terminar o documentário, eu editando, tratando já a cor, arrumando um pouquinho do áudio, do volume das entrevistas, metade do documentário simplesmente desapareceu da minha frente. Na frente dos meus olhos. Eu falei, gente, como assim? Eu desesperei na hora, comecei a chorar. Falei, Senhor, toma conta, porque não tem, né, explicação uma coisa dessa. Né? A batalha é muito grande mesmo. Tivemos que varar a madrugada, mesmo, literalmente. Aí a gente foi se revezando. A Mariana pegava das 6 às 11, enquanto eu dormia um pouquinho. Aí eu pegava das 11 até umas 4h30, 5 horas da manhã. Ela já acordava às 6 da manhã e continuava. Eu acordava às 10 e já ia. A gente foi se revezando para conseguir dar conta mesmo. Porque a batalha foi muito grande, mas se a batalha é grande é porque a graça é maior ainda. Né? Então, claro, vale a pena. Graças a Deus. Quero falar com você que está nos assistindo. Todo este trabalho, essa dedicação, este amor, foi por você. Principalmente para você jovem que está começando na renovação carismática, ninguém segue na sua caminhada sem olhar para a sua história. Olhando a dificuldade, o sacrifício, a história das pessoas que suaram sangue, pessoas que foram perseguidas, pessoas que tiveram os seus grupos fechados, que fizeram história para que você jovem, a partir de agora, assuma a renovação carismática, conheça a história dos nossos patriarcas e cuide deste legado para a futura geração. Eu quero chamar o nosso taser para vocês conhecerem um pouquinho da história do nosso documentário. Geraldo Medeiros Santiago, conhecido mais como Santiago na renovação. E eu tive assim uma delicadeza muito grande naquela época de participar da primeira reunião que chamava RCC, Renovação Carismática Católica. Gustavo, o que o público carismático, a gente vê a grande juventude chegando à renovação carismática, mas também valorizando todos os nossos primeiros pais, os nossos patriarcas, o que esse público pode esperar deste documentário? Olha, como a gente viu no VT, né, um resuminho do que vem por aí, é a história da renovação contada por aqueles que fizeram a história, né, que enfrentaram as batalhas, as lutas, que foram impedidos de fazer os grupos de oração com riqueza de detalhes, inclusive, datas,
a cronologia de como a renovação se implantou no Estado, nasceu no Estado. E A foi perseguição, né, que ocorreu no Estado. Exatamente. É E foi- assim, não tem só coisa bonita, não, né? Porque não foi feito só de coisa bonita, tem a história realmente. E foi tudo muito paralelo com a história da renovação no Brasil e no mundo, né? O Mato Grosso do Sul não está tão longe da realidade, da história da renovação que aconteceu no mundo na mesma época, né? Foi tudo muito junto, foi tudo muito misturado. E tem um ditado, né, muito forte que diz: quem não conhece a própria história está condenado a repeti-la, repetir as coisas erradas da história, né? Então é importante sim conhecer a história para que a renovação cresça cada vez mais e gere muito mais frutos. Nós somos frutos da renovação, né? Hoje nós somos vocacionados da comunidade Irmãos de Assis, que é uma nova comunidade que nasceu dentro da renovação, que foi contado no documentário. Então, a igreja ela precisa da renovação e a renovação precisa estar inserida na igreja. Então, todo mundo tem que ter essa consciência e eu acho que o documentário traz isso assim de uma forma brilhante, de uma forma muito clara e muito bonita. Tá lindo. Queremos louvar e bendizer ao Senhor. Pelos 40 anos da renovação carismática no Mato Grosso do Sul, pelos 50 anos da renovação carismática católica no mundo, por este documentário, pelo esforço, pelo zelo, pela oração, pelo amor que nós colocamos neste documentário, pensando em você, você que participa dos grupos de oração. Nós queremos louvar e bendizer, Senhor Jesus, pela oportunidade e pela graça de fazer parte da história neste tempo. Obrigado, Senhor, por ter nos confiado a graça de organizar, Senhor, este documentário. Nós queremos te louvar e te bendizer. Nós louvamos e glorificamos pela renovação carismática católica do Mato Grosso do Sul. Nós louvamos e bendizemos, Senhor, por cada coordenador diocesano, por cada coordenador de grupo de oração, pelas suas lutas, pelas suas dificuldades. Bendito seja, Senhor. Glórias e louvores a Ti, porque tudo é para a Tua glória. Toda a honra e toda a glória a Ti pertence, Senhor. Nós queremos glorificar o Teu santo nome, hoje e sempre. Senhor, escute o meu louvor, meu espírito canta, uma canção que flui, só a Ti meu resgatar, louvar do jeito que eu sei, pra exaltar o quanto és grande, ó Deus. E mesmo se faltar palavras pra expressar, escute o meu louvor. Até quinta-feira, lembrando que no Encontro Estadual de Formação estaremos lançando oficialmente o documentário. Até quinta-feira, com a graça de Deus, com o programa Espalhando a Chama de Pentecoste. Deus abençoe você e participe do seu grupo de oração. Senhor, escute